E já de volta ao vivo em cores. Obrigado pelo carinho, é bom demais ter você conosco na nossa programação, é bom demais estar com você. Hoje o assunto amamentação, que tema gostoso de falar, porque a vida é o alimento da vida, os primeiros alimentos aí de uma nova vida. E vai depender disso aí para uma vida, pelo sistema até mesmo imunológico. É verdade, doutora, assim, Mariana, que a boa amamentação adequada ali no tempo certo, ela vai proteger a criança, todo o sistema imunológico dela vai depender desse ato de amor, doutora? É verdade, e uma grande verdade, né? Então, a amamentação, isso já está provado, né? Ela colabora para que o sistema imunológico da criança fique melhor, proteção contra doenças, né? Contra infecções, alergia, né? Outra questão são as comorbidades, né? Pressão alta, diabetes, na vida adulta. Entendi. Então, quando a mulher amamenta, ela está construindo um indivíduo sadio para a vida adulta. Não é para o agora só, né? Mas adiante também. Sem falar as questões afetivas, né? Mas assim, eu terminei o bloco passado com uma perguntinha, doutora, assim. O Luiz Antônio, que está nos acompanhando, o que ela vai dizer? Fica tranquilo, fica tranquilo. Ele foi também aquele que levava a aguinha para a senhora, flores, um chocolatezinho. Ele fazia isso, doutora? Fazia. Viu? Tá salvo, viu? Antônio tá salvo, viu? Ele é médico também, não? Não é da área da saúde. Que maravilha, viu? Doutora, e quando uma criança... Aliás, vamos responder aí a pergunta da nossa amiga Eva Rosa da Silva. Dona Eva, um beijo para a senhora, dona. Muito obrigado por estar conosco. Ela que é de Itanhaçu, na Bahia. Muito obrigado pela participação. Ela gostaria de saber de quando a mulher amamenta muitos filhos, está livre do câncer de mama. A mulher tem muitos filhos, 4, 5, 10 filhos, assim. Ela está livre do câncer de mama? Pergunta a nossa amiga Eva, doutora. Olá, dona Eva. A sua pergunta é uma pergunta muito definitiva, né? Eu ficaria livre do câncer? Não é essa a resposta, né? Eu acredito que a amamentação, ou melhor, né, o que a gente tem nas questões científicas, é que a amamentação protege a senhora contra o câncer, mas não é uma coisa que 100% a senhora não vai ter, mas tenha certeza que a amamentação, nós temos vários trabalhos científicos que nos autorizam a falar que ela vai te proteger, não só contra o câncer de mama, mas contra o câncer de ovário. Entendi. Né? Então, ela protege a criança e também protege a mamãe. Doutora, e quando de repente lá a criança está amamentando aquele leite gostoso, carregado de muito afeto, de muita ternura, de muito amor, e de repente está aquele ato bonito e se engasga. E aí? Como lidar com... A mamãe está lá, sente que a criança engasgou. E aí? O que fazer? Primeiro, manter muito a calma, né? Porque quando a gente mantém a calma, a gente consegue resolver, né? Então, primeiro, tentar retirar a criança, né, do seio, porque ela está mamando. Tem treinamento para isso? Tem treinamento? Na verdade, não existe um treinamento. Na verdade, nós temos o grupo dos bombeiros, né, que são bastante efetivos. Eu gostaria de falar isso Por favor, claro. Eu até recentemente, essa semana, eu recebi a notícia de uma família, de uma criança que engasgou. E aqui na cidade de Valinhos, que eu fiquei muito orgulhosa do trabalho, né, que os bombeiros fizeram. Ela me disse que não chegou a 5 minutos. Parabéns à corporação, parabéns. Já entrevistei gente do SAMU, do bombeiros aqui, já entrevistei. Ela disse que telefonou e em 5 minutos eles estavam lá. Felizmente, quando eles chegam, a maioria das vezes... Já está solucionado. Já está solucionado. Por isso que eu quero dizer, mantenham a calma. Então, tira o bebê do seio, levanta... Levanta um pouquinho. Normalmente eles já voltam, né? Se necessário, virar ele de bruço, bater nas costas. Pode colocar em cima das pernas da mamãe? Normalmente a gente em pé mesmo. Ok, em pé, vira. Bate no dorso, né? Ele volta. Segura ele com a mão e bate um pouquinho nas costinhas dele. Exatamente, porque se tiver alguma coisa de obstrução mecânica, ele... E na última situação, não resolveu, chupar o narizinho ou a boca. A mamãe fazia A mamãe ou o papai. Olha que interessante. Tá? Né? Por quê? Porque você faz uma sucção, aquilo se tiver como se fosse uma rolha, né? Vamos dizer. É uma obstrução mecânica. Então, normalmente, a hora que você bate, aquilo sai e ele já volta. E manter a calma. Né? E na última situação, né, não conseguindo resolver, liga, chupar, né?
Ou eu acho liga que também. sempre ligar e vai 192. tentando resolver, porque se não resolver, eles já estão lá. Né? 192, 93, ou seja, ligar para o SAMU, ligar para o bombeiro, enfim, né? E Fazer são assim, muito efetivos, né? parabéns. Ou por telefone ou na visita eles vão orientar. Então não entra em desespero, porque daí a criança está lá e você, mamãe, em desespero, uma pessoa no desespero não ouve nada, né? Não ouve, não atina para as coisas. Então mantenha calma, enfim, porque a natureza também é sábia, viu? A natureza é sábia. E só complementando, claro, os por favor. bombeiros, eles auxiliam já no telefone. A equipe sai, mas um fica com a família, né? orientando. Quanto tempo, doutora, tem um padrão mensurável, o tempo de amamentação? 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2, sei lá. Então, pelo Ministério da Saúde, no mínimo 6 meses, né, de leite materno exclusivo. Exclusivo. Exclusivo significa nada entra na boca desse bebê a não ser o leite materno. Até 2 anos ou mais. Né? Então, na verdade, o desmame acontece quando o bebê ele sente. Decide que ele quer parar. Esse seria o ideal. Né? Quando ele recusa. Né? Então, a mãe vem, olha, eu dou, mas ele não quer mais. Entendi. Então, ele está preparado, principalmente do ponto de vista emocional, daquele, né, o outro lado daquela também separação. Pode acontecer, o outro lado, o neném decide quando ele já não quer mais, ok, né? Mas assim, de repente, existe situações em que a mulher sabe que terminou o período de 6 meses, já pode acrescentar outro tipo de alimentação, que eu já vou perguntar, então ela decide, então, a partir de agora, não deixa o meu seio quietinho, já sofreu demais, etc., então vou agora só na papinha. Existe também esse lado? Isso, infelizmente, nós temos uma incidência baixa, né, de leite materno exclusivo por 6 meses. Não só no Brasil, como em outros países da América Latina. Tá? E daí vem todo esse esforço da gente tentar aumentar essa incidência. Então, leite materno exclusivo, nós não estamos bem. Tá? Nós estamos realmente uma meta que tem bastante coisa por fazer. E aí inicia-se a alimentação complementar com 6 meses. Né? Então, a criança não vive só de leite materno. Entendi. Né? E aí, então, é mais difícil Até ainda. 6 meses, só o leite materno e pronto. Só não, tudo isso. Ou seja, você para dizer assim, exclusividade absoluta, né? Exclusividade absoluta. Leite materno, né? Não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada. Tem Tudo que o neném precisa está ali. Uma criança precisa. Né? É nesse sentido. Agora, o que pode acrescentar a partir do 7º mês, então, doutora? Então, a partir do 7º mês entra a alimentação complementar, né? Que são as frutas, no meio da manhã e no meio da tarde. A papa principal, que hoje não chama mais papa salgada, por quê? Porque não usa sal mais, né? Tanto no almoço quanto no jantar é a papa principal. Então, esse bebê tem a primeira refeição, leite materno. No meio da manhã, a fruta raspada ou amassada. Almoça a papa principal, que contém proteína, né? Carne de vaca, de frango, legumes, verduras, né? Carboidrato, leguminosas, muito bem. Isso é amassado, tá? Nunca liquidificado e nem peneirado, também há muitos anos. Importante, então nada liquidificador. Nunca liquidificar e não nem processado. Passar nada, é amassadinho. Então, o primeiro mês, lógico, você vai amassar muito, né? Depois, o outro mês, amassa um pouco menos, o outro mês, um pouco menos. Um cuidado um pouquinho especial sobre esse fato do engasgar, porque já é uma substância um pouco mais pastosa, então tem que ter um cuidadinho mais especial, doutora. O ideal é pôr pouco na colher, né? Sempre metade de uma colher, sem pressa. Entendi. E o nome diz, né? Alimentação complementar. Por quê? Porque ela é complementada com o leite materno. Então, ele não almoçou tão bem, complementa-se com o leite materno. E devagarzinho, essa rotina vai se instalando de maneira muito fisiológica, muito natural. Não precisa ter receio, ele vai engasgar, tudo flui muito bem. Doutora, a gente sabe que em relação a como lidar com a dor física, estou falando da dor física, enfim, a mulher é muito mais resistente que o homem. O homem dói um dedinho do pé, já faz um escândalo, né? Entendeu? Agora, a mulher não, ela resiste porque ela, né, entendeu? Ela tem essa natureza, essa bravura. E quando a criança começa a soltar os primeiros dentinhos, que idade mais ou menos, que período, né? A maioria, 8, 9 meses. Por isso, mas ela está amamentando e começa assim a, né, essa natureza, machucar. E aí, a mamãe? E isso não acontece com frequência, tá? Felizmente. Parece que esse binômio se entende e se equilibra. Olha só, e tudo acontece. Mas às vezes tem uns danadinhos que realmente fazem e dói muito. E tudo é tão perfeito, Frei, que a mãe, na hora que ela sente a dor, a face dela
de descontentamento já é o suficiente para o bebê entender que alguma coisa ele fez errado, Uma não é? comunicação não verbal. Não ali, que ela né? tenha ficado com uma Sim, cara de sim. brava, mas ela não consegue, né, não mostrar uma face de dor, né? Então ele começa também a melhorar e não, né, não morder e tudo flui normalmente. Doutora, aqui o Diego, isso é o Diego Freitas, os Reis Cabral, de Alfenas, Minas Gerais. Obrigado, Diego, pela participação, Deus abençoe. Né? Há alguma interferência em relação na cólica do bebê? Né? A mãe interfere no tipo de cólica do bebê ou não tem nada a ver? Pergunta o nosso amigo Diego aí, doutora. Parabéns, Diego, a sua participação. Que bom ter um papai participando do maravilha, programa, né? parabéns. Boa noite, Alfenas, né? Diego, com relação à alimentação, nós sempre orientamos a mulher ela perceber aquilo que faz mal para ela, né? Então, um exemplo, a mãe come feijão e aquilo causa gases nela, provavelmente o bebê não vai ficar bem, né? Então, sempre veja o que a sua esposa come e não faz bem para ela. Tá? Mas existem alguns alimentos que a gente percebe no dia a dia que são repetitivos. Muitas mulheres falam, mas isso não é regra. Tem mulher que come feijão e não tem nada, né? Mas alguns, por exemplo, ligados à gordura. Né? Então, chocolate, sorvete, comidas muito gostosas, né? Não é verdade? Uma mousse, coisas então com gordura, evita porque o bebê não lida bem. Né? Outra é a cafeína também. Tem mulheres que tomam refrigerante, por exemplo, que não é uma bebida aconselhável, mas nos casos que elas acabam ingerindo refrigerante, a gente percebe que o bebê não fica bem. Lembrando que tudo isso vai ser processado e vai para o leite. Exatamente. E tem mulheres que o bebê não tem nada. Né? Existem alguns trabalhos, Diego, que mostram para a gente que não tem relação. E tem muita relação com o estado emocional da mulher. E eu percebo isso na minha prática diária, né? Que essa tranquilidade, essa harmonia familiar, por isso que eu digo que esse carinho faz toda a diferença. Então, assim, os casais mais maduros, mais sintonizados, mais participativos, estão mais juntos, eu percebo que tudo flui melhor, né? Inclusive as cólicas. E a cocota? A cocota, né? O meu sobrinho dizia a cocota. Mãe, eu quero minha cocota, né? A chupetinha, que hora que ou não, né, doutora? E aí? Bota na boca lá e ele fica quieto. A chupeta é um problema sério, né? A chupeta é um elemento muito comum na nossa sociedade e ela, por ela acalmar o bebê, né? Em inglês, chupeta é pacifier, né? Pacificadora. Então, a sucção não nutritiva, ela acalma o bebê. Então, é por isso que tem toda essa cultura de se oferecer a chupeta. Mas ela é um veículo de infecção. Né? Lembra que eu falei, tudo que não é o peito, nós estamos diante de uma possibilidade de infecção. Não é verdade? Além de alterações orofaciais, né? Que realmente, acima de 2 anos, isso... Porque é verdade, doutor. Um dia eu li uma matéria que a amamentação é tão fundamental, de todos os pontos de vista, assim, que a criança, o ato de fazer esse movimento está fortalecendo também a dentição que vem, a mandíbula, toda a questão musculatura. Isso é o exercício, doutora. Exatamente. Então, quando a criança suga, ela trabalha toda a musculatura, né? Então, é uma criança diferente. A dentição, toda a musculatura. Então, Então, perfeito, não né? Como é que é a orientação? Dá ou não dá a cocotinha lá, a chupetinha? Não dá. Não dá. Não dá, Evitar você não corre máximo. risco de infecção. Eu sinto que é um sofrimento depois a retirada disso para a criança, para a família. Então, do ponto de vista, né, da qualidade dessa boca dessa criança, ela vai ter problemas. Interessante. Um dia eu estava aqui, doutora, assim, eu ri tanto, assim, porque a gente estava falando sobre esse tema, surgiu o tema da chupeta, assim. Antigamente, quando a criança estava com a chupeta, caía no chão, a mãe pegava a chupeta, ia na torneira, lavava com água corrente, ou colocava enfim, todos um cuidado, né, no primeiro filho. O segundo filho caía a chupeta, a mamãe colocava na boca, ela mesma limpava e colocava. No terceiro filho caía no chão, raspava no vestido e dava assim, porque já tinha o costume. E o ideal é não dar. Não dá. Mas né? não é uma tarefa fácil, né, Frei? Então, eu sempre digo que trabalhar em consultório é a gente
sentir. Às vezes, você vai falar, eu sei de uma pessoa que você deixou usar a chupeta, né? Então, eu não vou dizer para você que eu nunca permiti, claro. por quê? Porque existem situações que a coisa está tão crítica, tão crítica, tão crítica, que você precisa estar junto. Essa família tem que fazer uma empatia com você para você conseguir, né, trabalhar com essa família. Eu nem vou perguntar se a Maria Luísa e o Lourenço usaram. Não vou perguntar. Aí não pode, né? Doutora Juliana do Nascimento, de Cupira, né, lá em Pernambuco, acompanhando o programa. Por que o neném fica com a boca branca em torno dos lábios? Como fazer para limpar com cuidado, né? Então, não sei se é no ato de amamentação, mas nossa amiga Juliana, doutora. Oi, Juliana, boa noite. Eu não sei bem o que você quis dizer com esse branco, tá? Só lembrando que existe o sapinho, né, vulgarmente conhecido, que é a monilíase oral, né? É uma patologia fúngica que muitas vezes acontece dos bebês terem e fica como se fosse uma nata, né? Uma secreção branca que descola da boca, né? Então, isso necessita tratamento mesmo. Agora, o leite materno, uma vez por dia, você higienizar, não é uma coisa que nós temos como recomendação absoluta, mas limpeza com água filtrada, né? Uma água potável, sem maiores problemas. Água é fundamental para a criança, doutora, assim... Em aleitamento materno, sem necessidade. No leite já tem, como eu disse, tem todos os elementos que a criança precisa. Mas depois disso, né? Sim. Depois aí disso... sim, iniciando a alimentação complementar, ela almoça, ela janta, né? Aí sim, ofertar e livre demanda. Sempre ofertar, especialmente nos dias secos que nós estamos vivendo e dias quentes. Como mudar a água, doutora? Assim, eu lembro de alguns termos, assim, porque, claro, eu sou tio, né? Dedeira, a dedeira ou a mamadeira. É isso, doutora? A criança que tem, né, a oportunidade, o privilégio de um aleitamento materno, eu nunca sugiro a mamadeira, né? Nunca, nem mamadeira, nem chupeta. Os copos. 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 Copinho. Tem que cair um pouquinho, mas tá lá o paninho. Não, eles são ótimos. São uns copos de transição e a criança nem conhece a mamadeira, né? Na verdade, isso não faz parte da... Né? A Ariane Cristina de Jesus Teixeira, de Itatiba, São Paulo. Obrigado, Ariane, que Deus te abençoe. Quer saber se tem alguma coisa que possa fazer para aumentar a quantidade do leite materno? Pergunta a nossa amiga Ariane, doutora. Boa noite, Ariane. Parabéns pela sua pergunta, né? É uma pergunta muito frequente. Então, voltando ao que a gente estava comentando agora há pouco, para você aumentar o seu leite, nada melhor do que tomar líquido em abundância, água, 4 litros de água por dia, né? Se alimentar, né? Uma alimentação adequada e saudável, rica em verduras, legumes, frutas que trazem água também, né? Descansar. A mulher precisa descansar, então descanse, ingira o máximo que você conseguir de líquido, tenha uma alimentação saudável e seu leite com certeza vai aumentar. Maravilha, gente. Olha quantas informações valiosíssimas. Eu vou chamar o intervalo, na sequência temos muito mais informações para você. Vai ligando, vai colocando a sua pergunta, daqui um pouquinho aí, também o nosso momento de oração, onde eu quero rezar com você e por você. Esse é o Vídeo Saúde, vai para o intervalo, mas volta já só para você.